Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa série de Daniel, revelando os mistérios do profeta Daniel, um livro poderoso, eu posso dizer que é o Apocalipse do Antigo Testamento, um livro que chama a atenção por si só, que cativa a atenção das crianças, dos adultos, de qualquer faixa etária. É um livro que foi escrito há mais ou menos 2.600 anos no passado, mas nunca foi um livro tão atual quanto agora, não é verdade? Não é mesmo? As profecias de Daniel estão se cumprindo diante dos nossos olhos, né? A Bíblia, embora seja um livro muito antigo, mas ao mesmo tempo é um livro muito atual, ela pode ser aplicada para a sua vida e para a minha vida e nos fortalecer, onde a pessoa perde a esperança, perde a paz, perde a tranquilidade, perde aquela boa noite de sono, mas através de Daniel e o Cristo que Daniel apresenta, nós iremos obter salvação, paz, alegria e aquilo que a gente mais espera, que é conhecer melhor o Senhor. Então, você pode compartilhar esse link, se inscrever no canal. Não tenho pretensão de ser um youtuber. Meu maior objetivo é justamente levar a mensagem para aqueles que ainda não conhecem e se conhecem, conhecem pouco. Então, eu posso dividir um pouco o que eu sei e você será fortalecido como eu tenho sido, né? Eu já falei isso, eu amo estudar o livro do profeta Daniel. É uma mensagem contundente, uma mensagem muito lógica, faz muito sentido para mim, e é um livro que foi escrito para o tempo do fim. Nós iremos estudar um dia desses, né? A gente vai estudar sobre o capítulo 12 do livro desse profeta, e você vai perceber que Deus fala para Daniel que o livro dele teria mais importância, seria mais útil para o tempo do fim, para os últimos dias, e é justamente o período que estamos vivendo. Então venha comigo, embarque nesse voo, vamos estudar as profecias, vamos entender o que o profeta escreve, quais são as implicações, os benefícios, aquilo que está por acontecer, que é justamente o fim dos tempos, né, o fim do mundo, a volta de Cristo Jesus, sem sensacionalismo, nada disso, não é provocar medo em ninguém, pelo contrário, é dividir a esperança e encher o nosso coração de esperança. Sem mais demora, né? Só quero falar que já foi a lição número 1, o autor da profecia, já está na nossa playlist, tá bom? A segunda lição, comunicação com o céu e tudo através da ótica do profeta Daniel. A nossa terceira lição foi sobre o grande conflito, porque as pessoas sofrem, porque tem pandemia, epidemias, doenças, guerras, fomes, doenças, o mundo numa verdadeira instabilidade financeira, miséria, enfim, tudo aquilo de ruim que acontece deve ter uma justificativa e se você acompanhar comigo no estudo desse profeta, você vai entender muita coisa, tá bom? E vai viver com mais esperança e uma perspectiva de futuro muito mais centrada, mais respaldada, não é mesmo? Então eu quero logo, estou um pouco ansioso, eu quero logo estudar o tema de hoje com vocês, o profeta Daniel, tá bom? Aí eu vou abrir na tela para você e você vai acompanhar comigo. Pronto, revelando os mistérios das profecias de Daniel. Esse aqui é o quarto tema, tá bom? Agora você pode acompanhar comigo. Lição número 4, personagem central de Daniel. Quem é o personagem central de Daniel? Será que é Daniel? Será que são os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego? Será que é o rei Nabucodonosor, rei Ciro, rei Dario? Quem é o personagem central do livro do profeta Daniel? A primeira pergunta, antes de ler a primeira pergunta, a gente tem um costume, né, de fazer oração. A minha ansiedade, quase que eu passei desse momento importante, feche os olhos, vamos pedir a orientação de Deus. Maravilhoso Senhor, nós iremos estudar o profeta Daniel, estudar a Bíblia, e que o Senhor se faça presente, que o Senhor ajude essa pessoa que está assistindo esse vídeo, ouvindo essa voz, que ela perceba que é a tua mensagem, é a voz de Deus falando no nosso coração, através das linhas sagradas desse livro tão renomado da sua palavra, que é o do profeta Daniel, Senhor. Então, mostre, nos use, nos ilumine e apresente, ó Deus, quem é o personagem central do livro desse profeta. Em nome de Jesus, amém. Primeira pergunta, como era o ser glorioso na visão de Daniel? O capítulo 10, a gente já deu uma pinceladinha no capítulo 10, a nossa série tem 19 temas, e quando você chegar lá no final, você vai ter uma visão completa, cabal, do livro desse profeta, do livro de Daniel, né? Então, é Daniel capítulo 10, versos 5 e 6, o texto bíblico diz o seguinte:
É Daniel falando. Levantei os olhos e olhei. E eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ofaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como de estrondo de muita gente. Então Daniel ele tem uma visão, e nessa visão ele vê um ser glorioso, diferente de qualquer ser que ele tenha interagido antes. É diferente de um animal, diferente de um ser humano comum, diferente de um rei, diferente até mesmo de um anjo, que ele já tinha conversado com um anjo antes. Mas aqui ele vê um ser diferente. E esse ser tem algumas características que tornam esse ser muito glorioso. E eu fiz aqui um resuminho para você ver. Quais são as características do ser glorioso em Daniel, que ele viu na sua visão? Número 1, vestido de linho. Vestido de linho, ou seja, veste que só um rei utilizava. Naquela época, quem usava um tipo de roupa assim, vestido de linho, melhor dizendo, perdão, vestido de linho, era simplesmente um rei. Também diz cingidos de ouro puro. O corpo era como berilo, rosto como um relâmpago, olhos como tochas de fogo, braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, voz era como de muita gente. Então perceba que não é um ser qualquer. É um ser glorioso, diferente e ao mesmo tempo majestoso. Você percebe que as características são características de um ser majestoso, pelo tipo de roupa que usa, né? Tem ouro, né, puro nas suas vestimentas, o rosto iluminado, os olhos como tochas de fogo, braços e seus pés brilhavam como bronze polido e a voz como de voz de muita gente. Então Daniel se depara dessa situação, desse ser glorioso, e ele tenta identificar quem é, e nós iremos fazer a mesma coisa. Então acompanhe comigo aqui na tela, você vai perceber uma coisa interessante, esse mesmo ser glorioso, chegando mais perto aqui, tá vendo? Esse mesmo ser glorioso que Daniel viu lá no capítulo 10, quase 7 séculos depois, quase 700 anos depois, João, quando estava preso na ilha de Patmos, quando ele estava escrevendo o livro do Apocalipse, ele registrou o mesmo ser com as mesmas características. E eu trouxe aqui para você acompanhar comigo, tá? No livro do Apocalipse, ó, capítulo 1, versículo 13 até o versículo 18 do capítulo 1 do Apocalipse, tá? Então, vamos ver aqui a ótica de João, desse ser glorioso. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, ou seja, de rei, né, cingido, né, lá em Daniel ele está cingido com ouro, né, à altura do peito, bem à altura do peito, uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como de alva lã, como neve. Os olhos, como chama do quê? Você está vendo aí no texto bíblico, está acompanhando comigo? Né? Com olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado em uma fornalha. A voz como voz de muitas águas. O seu rosto brilhava como o sol, na sua força, e quando o vi, o que João fez? Na ilha de Patmos, quando ele viu esse ser glorioso, quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo o que mesmo? Eu amo isso. Não temas. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas ei que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Amigo, por favor, vamos refletir um pouco. Você percebeu que existe um paralelo grande entre esse ser glorioso que João viu na ilha de Patmos, registrado em Apocalipse capítulo 1, com o mesmo ser em Daniel capítulo 10. Perceba que é o mesmo ser, mas pelas características a gente consegue perceber, vestido de linho, ou vestes talares, que é uma vestimenta destinada para os reis, cingidos de ouro puro, lá diz cingido inclusive com uma cinta, né? Não é isso? Aqui, ó.
comigo? Cingido à altura do peito, como a cinta de ouro, né? O corpo era como berilo, o rosto como um relâmpago, lá diz iluminado como o sol no Apocalipse, né? Em Daniel fala que era como um relâmpago, os olhos como tochas de fogo, braços e seus pés brilhavam como bronze polido e a voz era como de muita gente, e João fala que era a voz de muitas águas. Lá em Apocalipse capítulo 15, diz que muitas águas em profecia significam muita gente, então a gente percebe que é o mesmo ser. Agora, o finalzinho do verso que nós lemos no Apocalipse, os últimos versos aí do capítulo 1, é fácil saber quem é esse ser. Depois de tudo isso que eu apresentei para vocês, o texto diz assim, ó, vou colocar o mouse aqui para dizer onde que eu vou começar a ler, tá? Não temas, eu sou o primeiro e sou o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Então me responda, quem é esse ser glorioso, com todas aquelas características, que é um rei, o rosto iluminado, né? Com essa pompa majestosa, que o único que pode dizer para você não temer, para você não ter medo, né? Não tenha medo, ele é o primeiro, ele é o último, ele diz que ele vive, mas esteve morto, o único que vive e esteve morto é Jesus Cristo. Então, Jesus apareceu para Daniel, no capítulo 10, né? Jesus aparece para Daniel e Jesus aparece para João também lá na ilha de Patmos, uma diferença de pelo menos 7 séculos. E esse mesmo Jesus que aparece para Daniel, que aparece para João dessa forma tão majestosa, é o Jesus que aparece na sua vida e na minha vida também. E ele fala no seu coração e fala ao meu coração, não temas, não tenha medo. Talvez você está com medo aí dessa pandemia, e sentir medo é natural, porque é do homem. O ser humano sente medo, né? Ninguém quer morrer, ninguém quer ficar doente, ninguém quer sofrer, ninguém quer passar fome, ninguém quer ser rejeitado, ninguém quer ser maltratado. E Jesus Cristo se aproxima de você e de mim, como fez com João e Daniel. Ele diz, não temas, eu sou o primeiro e sou o último. Eu estive morto, mas ressuscitei e vivo para todo sempre pelos séculos dos séculos. E o próprio Cristo diz que ele tem as chaves da morte e do inferno. O que ele quer dizer com isso? Que Jesus Cristo tem autoridade sobre a morte, porque ele mesmo foi vítima da morte, ficou morto durante 3 dias, mas ressuscitou no terceiro dia para dizer para você não temer, que ele dará a vida eterna a todos aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo. Então, se porventura você perder algum ente querido, saiba que Jesus Cristo é o Senhor da vida, né? Ele é o Senhor da vida. Lá em 1 Coríntios, eu me lembro aqui que em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo ressuscitou e foi visto por mais de 500 pessoas. Por que Cristo ressuscitou? Porque ele venceu a morte e porque Jesus Cristo vive para todo sempre. No livro de João, o próprio Cristo diz que ele deu a vida para tomá-la novamente. Ele recuperou sua vida no terceiro dia, quando ele ressuscitou. Portanto, amigos, Jesus, ele tem a chave da morte e do inferno. Inferno aqui, amigos, representa a sepultura, viu? Para você não imaginar que seja um lugar que pega fogo para todo sempre, né? Então, a palavra Hades, no grego, significa, nesse contexto aqui, sepultura. Quem morre é sepultado aonde? Nós sabemos, na sepultura. E a palavra cemitério, que é uma palavra que vem do latim, significa dormitório. As pessoas que morrem estão dormindo no pó da terra até o dia que elas serão ressuscitadas para a vida ou para o juízo final, é um tema de um outro estudo. Então, a gente percebe aqui que tanto João quanto Daniel, eles tiveram a visão do mesmo ser majestoso, glorioso, e a pessoa de Cristo Jesus, né? Então, Jesus, ele está andando entre os candeeiros, no livro do Apocalipse, representando que ele estava no santuário celestial, que é símbolo e linguagem do ritual do santuário. Terceira pergunta: quais os nomes que Jesus recebe em Daniel? Que nós vimos ele glorificado em Daniel e no Apocalipse. Mas quais são os outros nomes que Jesus recebe em Daniel? Daniel capítulo 2, verso 34, a gente vai estudar um pouquinho mais para frente esse capítulo. Aliás, a gente vai estudar todos os capítulos de Daniel, mas o capítulo 2 é interessante.
que existe um sonho de uma estátua, a gente vai ver isso nos próximos estudos, tá? E existe uma pedra, e essa pedra é arremessada nos pés dessa estátua. E o verso 34 do capítulo 2 diz: quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos e feriu a estátua nos pés de ferro, de barro, e os esmiuçou. Quem é que representa essa pedra? Quem é essa pedra que tem a capacidade de destruir o ferro, o barro e o esmiuçar? E no capítulo 2 ele esmiuça o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o barro, que essa magnitude. 1 Coríntios capítulo 10, verso 4 diz que e a pedra era Cristo. Então, em vários lugares da Bíblia, pedra é para representar Cristo. Outros momentos não. Pedra é pedra mesmo. Por exemplo, quando Davi pegou uma pedra e arremessou na cabeça de Golias, aquilo ali era uma pedra mesmo. Um outro momento, Jesus fala que Pedro também é chamado de pedra. Mas quando está se referindo à igreja, quando está se referindo de uma forma macrocósmica, a raça humana, a história da humanidade, a salvação e o poder de Deus aqui na Terra, pedra está relacionada com Cristo. Quando diz na Bíblia também que você constrói na areia ou você constrói na pedra. Ou seja, se você construir na areia, você está construindo no firmamento que o mundo te oferece. Você constrói na areia, você está construindo em cima da estrutura que o mundo oferece. Agora, quando você constrói sobre a rocha, você está construindo sua vida, sua fé, sua família em cima de Cristo. Efésios capítulo 2, verso 20, também apresenta Jesus Cristo como a pedra. Então, no capítulo 2 de Daniel, Jesus aqui identificado é chamado de pedra. A pedra que funda, que inaugura o reino de Deus aqui na terra e é um reino que durará para todo sempre. Agora, vamos ver outros nomes que Jesus recebe. Daniel capítulo 3, verso 25, falando agora de Nabucodonosor, ele manda fazer agora uma outra estátua. No capítulo 2 é uma estátua, no capítulo 3 de Daniel é uma outra estátua. Veremos isso um pouco mais para frente também, porque o foco do estudo de hoje são os nomes que Jesus Cristo recebe no livro de Daniel. O tema geral do estudo de hoje, quem é o personagem central do livro de Daniel? Vimos Jesus glorificado, e em paralelo com o livro do Apocalipse, vimos que Jesus também é a pedra de Deus que inaugura o reino do Senhor aqui na terra. E agora no capítulo 3, verso 25, diz o seguinte: tornou ele e disse, Nabucodonosor, rei da Babilônia, eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então você percebe aqui que Nabucodonosor pega os meninos, joga dentro do fogo, eram 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, só que quando ele olha na fornalha, no fogo, ao invés de 3 homens, 3 rapazes, ele está vendo 4. E o quarto é semelhante ao filho de Deus, filho dos deuses, foi a expressão que ele utilizou. Lá em Mateus capítulo 27, verso 54, olha, esse aqui é o cenário da crucifixão de Cristo, diz o seguinte: o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então, quando o centurião chega próximo da cruz e certifica se Jesus estava morto ou não, dá um terremoto, cria um cenário que os soldados ficam com medo, apavorados, e o soldado, o centurião, solta dos seus lábios: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então perceba que temos aqui pelo menos 2 pagãos reconhecendo Jesus como Filho de Deus. Pegou a ideia? Aqui Nabucodonosor olha na fornalha, vê esse ser glorioso que nós estamos estudando no dia de hoje, é Cristo Jesus. Ele aparece no momento mais difícil, ele aparece para libertar seu povo, ele aparece para libertar você, ouvir as suas orações. Você é o objeto do amor de Cristo, e quando a situação aperta, quando a situação está difícil, quando a situação também está alegre, quando é uma situação boa, Jesus, ele faz parte da nossa vida, está ao nosso lado se a gente permitir. E como Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias
amavam a Cristo, amavam a Deus, o próprio Cristo desceu lá no meio do fogo e Nabucodonosor viu que o aspecto era semelhante ao Filho de Deus, a mesma coisa que o soldado romano centurião disse em relação a Jesus Cristo lá na cruz, quando ele certificou que Jesus estava morto, e aquele terremoto, e ele percebe que algo extraordinário havia acontecido naquele dia, né? Mas Jesus tem outros nomes, em Daniel 7, versículo 13, diz o seguinte: eu estava olhando as minhas visões à noite, esse é um testemunho de Daniel, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Nós iremos estudar também Daniel capítulo 7, é um capítulo muito legal, viu? Nas próximas lições. E quando Daniel está em visão, ele vê um ser, né, como o filho do homem, sobre as nuvens, dirigindo-se até o ancião de dias. Né? Aqui não é a volta de Jesus ainda, embora ele esteja nas nuvens, né? É o filho do homem, nós sabemos que é Cristo, ele se dirige ao Pai, isso lá no céu, numa questão de julgamento. Depois veremos isso. Mateus capítulo 24, versículo 30, o próprio Cristo chama a si mesmo de filho do homem. Falando sobre a volta de Jesus, ele diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Ele está falando dele mesmo. E todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então Jesus se chama de Filho do Homem e o verso 30 de Mateus 24 está se referindo à volta de Jesus, enquanto que Daniel capítulo 7, versículo 13, embora ele esteja nas nuvens aí também, está se referindo ao início do julgamento que antecede a volta de Jesus, né? Agora, aqui começa a complicar um pouquinho, viu? Olha que legal, mas eu amo. Daniel capítulo 8, verso 25, Jesus recebe um outro nome. E no estudo passado, esse nome já apareceu, né? O poder da besta, ou o poder do anticristo, você pode ver aí na tela, né? Estou lendo o texto, o poder da besta, ou o poder do anticristo, ou o poder do chifre pequeno, são equivalentes. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes. Viu a ênfase? Mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Daniel capítulo 8, verso 25, aqui está se referindo que Jesus, o príncipe dos príncipes, se levanta contra a besta, que é o anticristo, que é o poder do chifre pequeno, né, que veremos mais para frente. Mas Jesus também é chamado de príncipe, se você olhar em Daniel capítulo 8, verso 11, ele é chamado de príncipe do exército. Que legal, né? Daniel 9, 25, ele é chamado de príncipe. Daniel capítulo 11, verso 22, ele é chamado príncipe da aliança. E finalmente, capítulo 12, verso 1, ele é chamado o grande príncipe. Quando nós vamos para o livro de Atos, capítulo 5, verso 31, e aqui são os apóstolos, Pedro e os apóstolos dando uma resposta para os seus algozes, né, para os seus oponentes, ele diz o seguinte, os apóstolos: Deus, porém, com a sua destra, o exaltou, está falando de Jesus, né? Pedro e aqui os apóstolos estão falando de Jesus para os seus perseguidores, e Pedro e os apóstolos falam: Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe, que mais? E Salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Então, quem é na Bíblia que é príncipe dos príncipes, príncipe do exército, príncipe da aliança, o grande príncipe, de acordo aqui com os apóstolos, que é príncipe e salvador, que traz arrependimento, que traz remissão de pecados, que traz salvação? Só tem um príncipe que preenche essas características, que é o personagem central, não apenas de Daniel, mas de toda a Bíblia, e tem que ser da sua vida e da minha vida também, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Ele é o príncipe. Ele tem reinado na sua vida? Ele está reinando na sua vida? Ele é seu príncipe? Eu quero que Jesus Cristo seja o príncipe da minha vida. Daniel capítulo 9, verso 25 e também o verso 26 diz: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, e será morto ungido e já não estará. Então, novamente, temos aqui a palavra príncipe agora relacionado com ungido. Ungido é um outro nome que Jesus recebe. Lembra que o ser glorioso aparece para João no capítulo 1, a gente viu no início da nossa palestra aqui, aquele que estava morto, mas vive pelos séculos dos séculos, né? Quem é o príncipe da aliança,
o príncipe que é o principal dos príncipes, que segundo os apóstolos é salvador, que traz arrependimento para o seu povo, que foi morto, aí ungido foi morto, está se referindo a Jesus. Atos capítulo 4, verso 26, novamente aqui é uma resposta de Pedro, de João e dos apóstolos para os seus perseguidores, né, para os seus inimigos de sua época. Eles dizem: as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. A mesma expressão utilizada por Daniel. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade, né, Jerusalém, contra o teu santo servo, que é quem? Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos como gentios e gente de Israel. Então nós vimos a relação aqui de Jesus e ungido é a mesma pessoa, está se referindo ao nosso Senhor, né? Continuando mais um pouco para frente, Jesus foi ungido quando? Você pode me responder me dar essa resposta, né? Daniel capítulo 9, ele fala exatamente o ano que Jesus seria batizado, que foi o ano que Jesus foi ungido. Então, quando se refere a Jesus a ungido, o Messias como ungido, foi exatamente fazendo uma referência ao batismo de Jesus, que tem data marcada, e isso foi profetizado pelo profeta Daniel, e como eu já falei outras vezes, veremos isso um pouquinho mais para frente. O tema de hoje, quem é o personagem central de Daniel e da Bíblia? É Cristo. São os vários nomes que nós encontramos em Daniel, referência a Jesus. Agora tem esse termo aqui que eu gosto também, que na última lição eu falei que explicaria depois, e hoje iremos explicar, né? Daniel capítulo 10, verso 13, também capítulo 10, verso 21. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Quem diz isso é Gabriel. O anjo Gabriel fala isso para Daniel. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então, no momento mais difícil, no momento de maior confusão, que os judeus não estavam conseguindo voltar para sua terra natal, Gabriel, em resposta à oração de Daniel, porque Daniel ora aí durante 3 semanas, está jejuando, e o rei não assina o decreto para libertar o povo logo para Jerusalém, e vive aquela confusão, aquela angústia. Daniel ora, Daniel jejua, ele clama a Deus, Gabriel vem, tenta convencer Ciro, mas o demônio, né, que era o príncipe do reino da Pérsia, o príncipe do reino da Pérsia era justamente o príncipe desse mundo, que estava ali tentando colocar na cabeça de Ciro não libertar o povo, mas aparece quem? Miguel. Miguel, um dos primeiros príncipes, veio e o anjo Gabriel relata que ele obteve vitória. Esse nome Miguel aparece na Bíblia 5 vezes, sabia disso? Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Ó. Apocalipse, capítulo 12, verso 7, diz o seguinte: houve peleja no céu, Miguel, vimos no estudo anterior, os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Então, sempre quando aparece esse nome Miguel, Jesus está em luta contra o diabo. Olha Judas, Judas, versículo 7, né? Porque Judas não tem capítulo. Judas é só uma página, só tem versículos, e o versículo é 7. Diz o seguinte: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia, o que é contendia? Me ajuda aí. O que é contendia? Brigava, lutava. Lá em Daniel capítulo 10, Miguel vem para lutar contra o demônio, contra Satanás, que estava bloqueando o raciocínio do rei Ciro. Né? Apocalipse capítulo 12, dos versos 7 ao 9, aparece Miguel lutando contra Satanás, e Satanás, que até então era chamado de Lúcifer, é expulso do céu. Aqui em Judas, versículo 7, o arcanjo Miguel, Cristo, está lutando, contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. Não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. E nesse exato momento aqui, Cristo vence a batalha, ressuscita Moisés, leva Moisés para o céu, e isso está comprovado em Mateus capítulo 17, versículo 3, quando Jesus Cristo está passando por dificuldades, grandes provas, a cruz estava se aproximando, daí Moisés e Elias foram visitar Jesus lá no Monte da Transfiguração. Pegou a ideia? Lembrou? Quando
Elias, que foi para o céu sem passar pela morte. Lembra que uma carruagem de fogo, um redemoinho, levou Elias para o céu? E Moisés foi ressuscitado aqui, como relata Judas, versículo 7. Cristo ressuscita Moisés, leva para o céu, e muito tempo depois, muitos séculos depois, no capítulo 17 de Mateus, versículo 3, Elias e Moisés descem no Monte da Transfiguração e eles fortalecem a Cristo para que Cristo continue sua obra, para que ele venceria, e o resultado foi muito bom, né? Daniel capítulo 12, versículo 1 diz que nesse tempo, Daniel capítulo 12, verso 1, e nesse tempo, bem aí na tela, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Ué, defender, você defende alguém quando está acontecendo o quê? Não é um ataque, não é quando é um ataque, uma luta. Então, todas as vezes que encontramos o nome Miguel na Bíblia, sempre é contenda, peleja, defesa, disputa, um ataque. O nome Miguel é aquele que é igual a Deus. E o único que é igual a Deus, que é um arcanjo, ou seja, arcanjo é aquele que está por cima dos anjos, é só a pessoa de Cristo Jesus. Eu coloquei aqui para você um resuminho. Quais são as características de Miguel? Número 1, Miguel liberta o seu povo do cativeiro. Porque depois que Jesus foi lá e convenceu Ciro, Ciro assinou o decreto e o povo voltou para Jerusalém, né? Número 2, Miguel defende os filhos no tempo de angústia. Daniel capítulo 12, verso 1 diz que ele se levanta para defender o seu povo no tempo de angústia. Número 3, Miguel tem poder sobre a morte, ressuscitou Moisés, versículo 7. O único que tem poder sobre a morte, que tem as chaves, né, da morte e do inferno, da sepultura, é só Cristo. Apocalipse capítulo 1, lembra? Dos versículos 13 até o 18. E ressuscitou Moisés. E, finalmente, Miguel tem a capacidade de expulsar Lúcifer do céu. E então, nós temos todas as evidências que Miguel é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, se você está passando alguma luta, um grande conflito, você está passando uma dificuldade, até mesmo você que está vivendo em paz, mas está sem sentido para a sua vida, né? Você não tem problema nenhum, mas sente um vazio no coração. Jesus Cristo, ele quer conquistar o seu coração. Ele quer fazer parte do seu coração, ele quer fazer parte da sua vida, ele quer dar sentido, ele quer dar um rumo para o ser humano que se sente perdido, tanto no meio da tribulação como no tempo de uma bonança falsa. O que é a bonança falsa? É a pessoa que não tem problema nenhum, mas não consegue dormir à noite, ela não tem sentido a vida dela. Então, Miguel é Jesus Cristo, ele deseja salvar o seu povo. E Jesus tem vários nomes no livro de Daniel. No livro de Daniel, ele é chamado do que mesmo? A pedra. Pedra que foi rejeitada, a pedra que é o alicerce, a pedra que destrói o mal, os reinos desse mundo. Jesus, no livro de Daniel, é chamado de Filho de Deus. Foi proferido pela boca do rei Nabucodonosor. No livro de Daniel, ele também é chamado de Filho do Homem. É aquele que julga, que faz o julgamento diante do tribunal divino. No livro de Daniel, ele é chamado de ungido, porque ele se batizou para deixar o exemplo para você e para mim, que nós devemos ser batizados também, né? O Messias. No livro de Daniel, ele é chamado de príncipe, porque ele deseja governar a sua vida, a sua família, seus pensamentos, seu coração e a minha vida também. Ele é o príncipe. No livro de Daniel, ele é chamado de Miguel, porque se precisar lutar contra o mal para te defender, ele assim o fará, né? Ninguém pode tocar no meu filho, na minha filha, porque quem é pai, quem é mãe vai querer defender seus filhos, não é verdade? Se o filho está errado, ele vai ser corrigido em casa, mas ninguém tem o direito de tocar no seu filho, na sua filha, porque pai e mãe defendem os filhos. Muito mais, o nosso Pai Celestial, Jesus Cristo, ele vai nos defender de Satanás, das tentações, das tribulações, de doenças, de vírus, de guerras, de qualquer maldade que esse mundo venha trazer sobre você, né, meu amigo? E ele é chamado também de Salvador. Ele deseja muito nos salvar, a menos que você não queira, porque a salvação é de graça. E se você tomar essa decisão, você será a pessoa mais feliz desse mundo. Portanto, tome uma decisão comigo, por favor. Você assistiu aí todos esses minutos estudando Daniel comigo, vendo o personagem central do livro de Daniel. Não adianta, se ele não for o personagem central da sua vida. Eu quero que Cristo seja o personagem central da minha vida. Portanto, feche seus olhos, né? Vamos orar ao nosso Deus. Deus o Pai, nosso Senhor,
nós tomamos uma decisão de ter Cristo Jesus como o personagem central da nossa vida. Que os nossos desejos pessoais fiquem em segundo plano. Que Cristo seja prioridade, que busquemos a Ele, o adoremos, que conhecemos melhor o Senhor por meio do estudo da Bíblia e quando Ele voltar, que venhamos ser arrebatados para encontrar com Jesus nos ares, porque Ele nos conhece e nós conhecemos a Ele. Nos dê um dia feliz. Até o próximo estudo. O Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus, amém.